Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Igor Dias de Física. Vou deixar aqui para vocês um resumo bem rápido sobre lei de Coulomb, tranquilo? Então vamos lá. De acordo com a minha figura, galera, eu tenho duas cargas positivas e você, aluno, já estudou, sabe que a força de interação entre duas cargas positivas é uma força elétrica de repulsão. A carga 1, então, ela vai repelir a carga 2 nessa direção. Então, aqui eu representei o vetor de força que a carga 1 fez na carga 2. Então, eu chamo isso de F12. Em contrapartida, por reação, a carga 2 vai empurrar a carga 1 no sentido oposto. Então, aqui eu representei o meu vetor de força, que seria a força 2, 1, que a carga 2 fez na carga 1. Até aí, tranquilo? Ótimo. Então, nós entendemos também que entre uma carga negativa e uma carga positiva, eu tenho uma força elétrica de atração. Então, aqui, a carga 1 estaria puxando a carga 2, em contrapartida, a carga 2 puxa a carga 1 em direção a ela. Tranquilo? E essas duas figuras, gente, colocadas aqui, sempre eu estou analisando com a mesma distância, tá? Então, quero dizer que nas duas situações, por mais que eu tenha uma carga positiva aqui, força elétrica de repulsão, e uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui, força elétrica de atração, eu quero dizer, por conta da distância ser igual e, logicamente, as cargas sendo todas iguais também, tá? Em módulo, a nossa força também é igual. Então, nós temos que entender que para cargas iguais, né, em módulo, e para a mesma distância, a minha força elétrica é a mesma nas duas situações. Tranquilo? De acordo com isso, nós entendemos que a nossa força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tranquilo, gente? Esse K seria exatamente uma constante de permissividade do meio, tá? Então, dependendo do meio que as cargas se encontram, o K vai ter um valor diferente, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, K, constante eletrostática do meio, onde estão as cargas. No vácuo, galera, esse K tem um valor absoluto e fixo para a gente, de 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui acima eu fiz uma análise bem tranquila para você entender, uma análise gráfica em relação força pelo produto das cargas e aqui força pela distância. Então, de acordo com a nossa equação, nós entendemos que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas. E é exatamente isso que eu coloquei aqui escrito para vocês. Então, nós vamos ter exatamente um gráfico linear, tranquilo? Então, a força ela vai aumentar de forma proporcional ao produto das cargas, beleza? Já no meu gráfico aqui abaixo, eu entendo que à medida que a minha distância aumenta, então eu coloquei uma distância D, 2D, 3D e assim por diante, nós temos que entender que força elétrica é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, suponhamos aqui no nosso gráfico feito, se eu tenho uma distância D, isso vai me gerar uma força F, certo? Se eu dobro a distância, gente, a minha força ela tem que diminuir 4 vezes, porque a minha força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a minha distância for para 3D, a minha força cai em 9 vezes. Tranquilo até aí? Beleza? Então vamos para um exemplo aqui bem rápido para a gente entender como funciona essa relação entre força e distância. No exemplo dado aqui, coloquei duas cargas positivas, carga 1 e carga 2, tá? Dei os valores dela, carga 1, 2 coulombs, carga 2, 4 coulombs, tá? E a distância, 2 metros. Fiz o meu desenho. Então, eu vou calcular qual é a força que existe entre essas duas cargas. Vou usar a minha lei de Coulomb, né? Ali em cima, nós temos a nossa equação, né? Força
é carga, produto das cargas, vezes a constante, dividido pela distância ao quadrado. Então, eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar aqui, então, força elétrica, constante, 9 vezes 10 a 9, carga 1, 2, carga 2, vale 4, dividido pela minha distância, que era 2 metros ao quadrado. Feito o nosso cálculo, vou encontrar uma força elétrica de 18 vezes 10 elevado a 9 newtons, tá? Aqui eu não estou importando, gente, inicialmente em colocar em notação científica, tá? No sistema internacional. Só quero saber valor para a gente comparar dois valores nesta situação que eu vou colocar agora. Numa situação análoga, eu vou aumentar minha distância, ao invés de ser meus 2 metros, eu vou colocar uma distância de 4 metros, certo? Vou também, as cargas têm o mesmo sinal, tá? Então, vou ter uma força elétrica aqui no caso, se eu representar de repulsão, tranquilo? Então, eu vou ter exatamente este cálculo. Vamos lá? Constante, 9 vezes 10 a 9, produto das cargas, 2, a outra carga é 4, só que a minha distância eu aumentei, a minha distância dobrou, passei para 4 metros. Quando eu resolvo esse cálculo, eu acho o valor de 9,5 vezes 10 elevado a 9. Então, gente, qual é a nossa conclusão? Comparando a força anterior com uma distância de 2 metros e ao dobrar a distância, passando ela para 4 metros, a minha força, o que aconteceu com ela? Ela ficou 4 vezes menor, tranquilo? Então não se esqueça, força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, beleza? Então, até mais, galera!